Na época que eu trabalhei em um private de um grande banco aqui do Brasil, eu cheguei a atender alguns clientes que tinham mais de 100 milhões de reais na carteira de investimento deles. Eu lembro que eu sempre ficava curioso para saber, nossa, quanto que isso dá ao mês de rentabilidade? Quanto que isso dá em dinheiro, né? Ao dia. Sempre me deixou chocado, assim, eu meio que perdi a noção do valor do dinheiro quando eu via essas montantes tão gigantes. E no final eu acabei aprendendo bastante fazendo esses cálculos, por curiosidade. Então eu vou mostrar para vocês quanto rende 100 milhões de reais no Conta, em ações e em fundos imobiliários. Bora lá? Vamos começar primeiro então pela Nucom. E talvez você me diga que milionário não ia deixar o dinheiro em Nucom. E eu até concordo com você. Mas no final, às vezes eles podem aplicar em um CDB que rende 100% do CDI, talvez um pouquinho mais que isso, né? Porque eles têm dinheiro pra caramba, eles conseguem umas taxas melhores. Mas dá pra gente imaginar aqui, tá? A Nuconta rende quanto? Ela rende 100% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Esse CDI, ele toma como referência muito a Selic, tá? Então a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está em 2% hoje. O CDI, que é a taxa que os bancos se emprestam dinheiro, é sempre um pouquinho menor do que a Selic. O CDI hoje, no caso, é 1,9% ao ano. E eu comecei essa explicação e você já tá perdido, você não sabe o que é Selic, o que é CDI? Já tem vídeo aqui no canal, tá? Você tá num estágio mais inicial de investimento. Vai lá para aprender. Então, ó, 1,9% ao ano é o mesmo que 0,157% ao mês ou 0,007469% ao dia. Se a gente pegar em relação aos 100 milhões de reais, a gente chega a um valor anual, né? Se você deixar um ano aplicado, a gente chega a 101 milhões e 900 mil. 1 milhão e 900 de rentabilidade no ano. Só que, vamos imaginar que aí você decidiu resgatar, né? Você é o milionário, decidiu resgatar. Tem imposto de renda, seguindo aquela tabela regressiva que está aparecendo agora em tela. Então, se depois de um ano passou 360 dias e você resgatou, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. Pois é, normalmente você acha pouco, mas olha isso aqui. Só de imposto de renda foram 332.500 reais que sumiram de imposto. Então, no final de um ano, quanto que a gente tem líquido depois do imposto de renda? A gente tem 101.567.500 reais. Isso dá, por mês, 130.625 reais. Isso dá um Jeep Renegade por mês que você pode comprar. Por dia, você ganhou 6.220 reais e 24 centavos. Você compra um PlayStation 5 por dia. Se você ganhou lá 1.500.000 no final do ano, eu quero saber, quero que você me fale agora nos comentários o que você faria com essa grana. Com 1,5 milhão que você acabou de receber de rentabilidade dos seus 100 milhões de reais que você tem no banco que você deixou lá no conta. Pra vocês terem ideia, às vezes pingava, tinha lá 20 mil reais que entrava na conta do cara e eu nem avisava, porque o cara não se importava. 20 mil reais era dinheiro de pinga pra ele. É louco, né? É louco. Tipo, 20 mil reais pra mim é coisa pra caramba. Essa rentabilidade aí foi na Nuconta, que vamos ser sinceros, é a mais basiquinha aqui de todas. Vamos ver quanto que ele rende no fundo imobiliário agora. E aí eu tenho que explicar pra vocês como que foi a minha metodologia de cálculo aqui pra vocês entenderem também como que eu tô fazendo esse cálculo. Por quê? Os fundos imobiliários, eles já começam a ser um pouco diferentes, né? Ele tem dividendos pagos todos os meses. Então ele é como se fosse uma entrada recorrente mensal que você tem em conta. Diferente do Nuconta, que você ia deixar o dinheiro lá rendendo e eventualmente você ia resgatar aquele valor todo para ter a rentabilidade, né? Aqui no fundo imobiliário, eu vou fazer o cálculo do dividendo que você ia receber. Então o dinheiro que você recebe todo mês líquido na sua conta, porque não tem imposto de renda nos dividendos do fundo imobiliário. Então o que eu fiz? Eu entrei lá no Funds Explorer, fiz uma lista com os 30 fundos mais líquidos que pagam rendimentos, tá? Qualquer fundo que não pagou rendimentos, eu retirei ali porque perde um pouco da proposta dos fundos imobiliários, tá? E por que eu peguei os mais líquidos? Porque esses são os mais negociados em bolsa. Então o que adiantava eu colocar dentro do cálculo, às vezes, um fundo que pouco se negocia, que provavelmente você não ia aplicar, que quase ninguém compra, ninguém vende. Então eu decidi pegar os mais líquidos para realmente ter uma metodologia de cálculo mais próxima da realidade. Porque se eu pegasse algum exemplo muito fora da curva, eu poderia elevar essa rentabilidade que eu achei ou abaixá-la demais. Da forma que eu fiz, eu consigo encontrar uma média
bem próxima da realidade. Então eu fui lá, peguei o dividend yield, que é os dividendos por ação divididos pelo valor unitário da ação vezes 100, e a média nos últimos 12 meses de todos esses 30 fundos foi de 0,60% ao mês. Olhando para um período de 12 meses, em média, os fundos pagaram 0,60% todo mês. Isso significa que você teve uma rentabilidade todos os dias de R$ 29.533. Você pode comprar até 5 PlayStation 5 para os seus amigos, para sua família. Por mês, você recebeu R$ 620 mil. 201. Já líquido de imposto de renda. Fundo imobiliário não tem imposto de renda sobre os dividendos. No final de um ano você tem 107.442.000 reais. Você ganhou 7 milhões de reais em um ano. Deixa ele entrar, deixa esse valor entrar na sua cabeça. Sente ele um pouquinho. Se você está curtindo esse vídeo aqui, deixa seu like aqui embaixo e também se inscreve se você quiser receber todo esse conhecimento que eu adquiri no mercado financeiro na época que eu trabalhei no private, que eu trabalhei atendendo esse tipo de cliente. Eu estou trazendo tudo isso aqui para o canal de uma maneira descomplicada para todo mundo poder acessar e democratizar esse conhecimento. E aqui eu tenho que explicar uma diferença importante. A NuConta, ela não tem essa entrada mensal de rendimentos, né? Ela vai rendendo, você deixa o dinheiro parado lá e depois de um ano que você resgata, e aí você paga 17,5. Se você fosse ficar resgatando todo mês, a sua rentabilidade não seria igual a que eu falei aqui. Por quê? Porque você ia pagar um imposto de renda maior, porque no começo você ia pagar 22,5%, depois de 6 meses você ia pagar 20%, para só depois de um ano você pagar 17,5%. Sendo que também você não teve o efeito de juros compostos, você não teve juros sobre juros que você foi resgatando todo mês. Então a rentabilidade ia ser diferente, tá? Agora, nos fundos imobiliários aqui, esse rendimento, ele teoricamente pingaria todo mês na sua conta, porque eu tô considerando só dividendos. Eu não tô considerando valorização e desvalorização dos fundos imobiliários, porque como é uma renda variável, eu não tenho como estimar o quanto que ele vai subir ou o quanto que ele vai cair. Eu até poderia fazer uma média dos últimos anos, mas aí não é agregar valor para vocês. Então beleza, vamos entrar aqui na terceira. Quanto que 100 milhões de reais renderiam em ações? E aí a gente entra na mesma questão dos fundos imobiliários. É uma renda variável, né? Então a rentabilidade da ação eu não vou conseguir estipular antes do prazo, como eu fiz com a NuConta. Eu peguei as ações que pagam dividendos, porque elas têm esse mesmo mecanismo do que nos fundos imobiliários. Elas pagam dividendos também. Só que aqui elas têm uma proposta um pouco diferente, né? O fundo imobiliário, a proposta dele realmente é pagar essa rentabilidade mensal como se fosse um recebimento de aluguel que você tem. As ações, elas fazem isso com uma distribuição de lucros. Então, não necessariamente sempre elas vão distribuir esses rendimentos. Elas distribuem esses lucros dependendo do momento da empresa, do momento de mercado, porque às vezes a empresa ela reinveste os lucros dela para gerar mais resultados para a empresa. Deixando isso claro, como que eu fiz a metodologia de cálculo aqui? Eu entrei na Fundamentos, tá? Que é um site legal para você acompanhar ações. Eu peguei as 30 ações mais líquidas, de novo, né, para representar as que são mais negociadas e que mais provavelmente estariam dentro de uma carteira de ações, que pagaram dividendos. Então elas têm que ter pago dividendos, senão elas não entraram na minha base de cálculo. Dessas 30 ações que eu peguei, então o dividendo médio pago foi de 2,08 ao ano, que dá por mês 0,173%. Tudo isso líquido também, assim como nos fundos imobiliários. Então vamos ver quanto rendeu aqui. E isso só de dividendos. Eu não estou colocando no cálculo valorização ou desvalorização das ações. Por dia você teria ganhado R$ 8.171. Por mês você teria ganhado R$ 171.500. E no ano você teria um total de R$ 102.059.000. É bom ou não é? Então, no final, o que rendeu mais foi os fundos imobiliários, né? Olhando para dividendos. Porque é aquela coisa, beleza, a gente comparou com a NuConta. A NuConta, ela não paga dividendos. Então, você teria que deixar o dinheiro todo rendendo para depois de um ano resgatar. Enquanto no fundo imobiliário e nas ações, você tem essa entrada recorrente na sua conta dos dividendos que são pagos, né? Agora, será que esse milionário que tem 100 milhões de reais vai deixar o dinheiro dele só na NuConta, só em fundo imobiliário, só em ações? Com certeza não. Ele ia diversificar esse dinheiro
em vários investimentos, para assim não colocar todos os ovos em uma cesta só. Ele ia conseguir dividir, criar uma carteira balanceada ali, e é o mesmo que você deve fazer. E é aquela coisa, você deve colocar seu dinheiro todo em fundo imobiliário só porque ele rendeu mais aqui, eu mostrei que ele rendeu mais nesse vídeo? Não, são riscos completamente diferentes, tá? Dando conta pro fundo imobiliário. Tá louco, hein? Queria ter essa grana. Quem sabe um dia eu chego lá, quem sabe um dia você não chegar lá, né? Mas no fundo, você não precisa de 100 milhões de reais para atingir liberdade financeira, para ser feliz, para ter tranquilidade, tá? Se você quer saber como chegar na liberdade financeira e ter uma tranquilidade maior com as suas finanças, se inscreve aqui embaixo e continua acompanhando os vídeos, ó. Tá aparecendo aí na tela. Clica, acessa, é nóis!